Olá, pessoal. Hoje aqui vamos fazer uma conversa sobre essa situação toda que a gente está vendo aí no Mar da China. Vocês podem até se perguntar por que essa situação é importante da gente conversar ou não. E eu não vou falar o motivo agora, porque a gente vai levar o vídeo inteiro falando disso. E comigo está aqui o grande Jack. Fala um pouquinho aí sobre você, Jack. Olá pessoal, me chamo Jack Neto, sou formado em Relações Internacionais, duas vezes atuei como embaixador civil brasileiro, diplomata civil brasileiro, em Bruxelas, em Washington, e estou aqui. A ideia que tive com o meu amigo Fábio para comentar sobre as últimas situações relacionadas ao Mar do Sul da China. Bom, então deixa eu só pegar a minha colinha aqui, porque eu estou bem fora da minha área de conhecimento, né? Espera um pouquinho que. Opa, isso. Estou com o meu guiazinho aqui. Bom, então vamos lá. Por que é importante a gente falar disso? Hoje em dia, a gente vive uma realidade globalizada. Apesar de ainda existirem fronteiras nacionais, você tem blocos econômicos pelo mundo inteiro, você tem acordos comerciais, acordos diplomáticos entre diversas nações. E muitas vezes o que afeta uma nação num lugar do mundo vai afetar outra indiretamente no canto oposto. Estamos falando da questão do Mar da China. Pô, mas é do outro lado do mundo. O que isso tem a ver com o Brasil? A China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, junto com os Estados Unidos, que também está envolvido nessa questão do Mar da China. Na verdade, é o maior parceiro comercial do Brasil agora. Sim, agora é o maior, né? É o maior, desde 2009. E os Estados Unidos acho que é o segundo. Sim, os Estados Unidos virou segundo. Então, qualquer relação, qualquer complicação na relação entre China e Estados Unidos, eventualmente vai ter consequências para a gente, porque a gente vai estar no meio do conflito entre os dois. Né? Mas por que você mantém negócio com ele se eu não falo mais com ele? Aquela briguinha de jardim de infância que todo mundo conhece, né? Como Estados Unidos e a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Eu acho que, em parte, o mundo ainda não está completamente desacostumado com o modelo que a gente tinha de divisão em dois blocos pós-Segunda Guerra. Né? Porque a gente vê reviravolta, as pessoas tentando empurrar para essa coisa de nós contra eles. O que você me diz? Eu acho que, além de todos os acordos de blocos comerciais, eu acho que é importante ressaltarmos um detalhe. O comércio mundial, desde a crise de 2008 da Bolsa de Valores, que despencou por causa da bolha imobiliária americana. E a gente tem uma bolha imobiliária chinesa agora, que também está uma maravilha para estourar. Está surgindo e pode colocar em risco toda a fortuna que o governo chinês adquiriu nos últimos anos. Parabéns para a China. Por enquanto, o governo da China está bancando, ele está arcando com os custos dessa bolha para ela não estourar, né? Mas... É o crescimento. Cedo ou tarde é inevitável, ela vai estourar e o impacto vai ser mundial. Sim. Porque hoje, se a gente fala em comércio, a gente fala em China. Mas o comércio internacional ele foi reduzido em 50% no mundo inteiro. O que nós imaginamos de comércio internacional se reduziu drasticamente em 50% nos últimos anos. Eu posso dizer que reduziu-se até mais. A sensação que nós temos agora de movimentos nacionalistas, de movimentos que pregam uma questão de distanciamento de outros países, não é à toa. Ele tem um reflexo gradual de como tem sido encarado essa situação na área econômica nos últimos anos. Isso não é à toa.
Mas onde está acontecendo boa parte desse comércio hoje, querendo ou não, é na região do Mar da China com a China. China, ela acabou se tornando o parque industrial do mundo para a Europa, para Estados Unidos e multinacionais em geral. Agora, agora quem está crescendo para se tornar isso também é a Índia também. A Índia está galgando um passo semelhante. Mas voltando com a China, eu acho que é importante nós ressaltarmos que a China ela tem um posicionamento de galgar territórios, de galgar acréscimos territoriais, como várias potências, inclusive os próprios Estados Unidos, já fizeram em muito tempo, em suas últimas décadas. Estados Unidos nem por isso deixou de galgar o Alasca da Rússia, de comprar o Alasca da Rússia. Sim. De galgar Cuba da Espanha, isso no final do século XIX, começo do século XX. E a China agora está na sua própria ofensiva fazendo isso também, como fez com o Tibete e assim por diante. Mas não é, é mais do que isso, é por questões de segurança, por questões de defesa também, porque, querendo ou não, existe uma tensão que não posso te dizer que isso está ameaçando a ordem mundial como nós conhecemos a ordem liberal, porque eu acho que se nós ficarmos dizendo que vai acontecer um apocalipse agora... A questão não é espalhar terror. Exatamente. Existe risco de conflito nessa situação? Existe. Existe. Mas a gente não pode se deixar levar por pânico, né? Exatamente. E não é só isso. E a China ela é muito veemente com isso também. Mas também foi muito uma questão de trato de como os Estados Unidos têm levado a China desde a época da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria, você tinha a União Soviética, você tinha os Estados Unidos, você tinha o desenrolado da década de 60 à década de 70. China se distancia da União Soviética e começa a se aproximar dos Estados Unidos. Estados Unidos, depois da Guerra do Vietnã, especialmente depois da Guerra do Vietnã, precisava de aliados, precisava de gente que comprasse qualquer apoio na área era lucro. E pegando o apoio de quem anteriormente financiava o Vietnã e fez a derrota deles, seria maravilhoso. Foi isso que eles tiveram. Eles tiveram um apoio pragmático, não posso dizer que foi um apoio igual, por exemplo, uma Inglaterra da vida, um Reino Unido da vida, a França da vida daria aos Estados Unidos para determinadas condições, porque tem alianças e alianças, mas a China ela deu um apoio pragmático no fim da Guerra Fria em favor aos Estados Unidos, em detrimento da União Soviética. Isso é fato, isso é evidente. Isso fez o bloco comunista, isso não só falo acelerou um pouco a desestabilização Acelerou um pouco a desestabilização da influência da União Soviética, com toda certeza. Isso vem um pouco desse trato de como os Estados Unidos têm tratado a China, dando cadeira no Conselho de Segurança, substitui Taiwan, começa a dar voz para a China, começa a passar por cima o olho com relação a questões do Tibete, da anexação do Tibete pela China, ou no caso de colocar a Taiwan como sendo um protetorado chinês, não sendo reconhecido formalmente, mas digo formalmente. Tanto que nas Nações Unidas, Taiwan não está dentro das Nações Unidas, foi expulso. Também temos a questão aí da ligação do Trump para o presidente de Taiwan, exatamente, que eu gostaria de falar um pouquinho mais à frente. Mas uma coisa que essa conversa toda está me lembrando
é de algo que eu aprendi quando eu vivia na China, sobre o chinês. O chinês ele tem queixo de vidro, é o que eles falam. Que quando você começa a mexer com o orgulho do chinês, ele pega a corda rapidamente. Né? Então aí a gente entra nessa questão de nacionalismo, é, e políticas nacionalistas costumam, em geral, complicar as relações, né? A civilização chinesa era uma civilização que ela sobreviveu ao tempo, por assim dizer. Ela é uma civilização, pelo menos da forma como eu encaro, minha perspectiva, uma civilização que ela sobreviveu ao tempo pelo fato dela ter se preservado mesmo com toda a situação que aconteceu do século XIX para o XX, das guerras do ópio, assim por diante, ela ainda assim se preservou, a Segunda E o Guerra próprio Mundial. levante comunista, que destruiu Sim, muito do legado da cultura sim, chinesa, da mas eles cultura estão. chinesa, mas ainda assim a cultura chinesa conseguiu se Sim, preservar, assim, por cima disso tudo, isso está no cotidiano dos chineses. E eu digo isso porque esse aspecto cultural chinês é um aspecto que foi preservado desde a antiguidade. É um aspecto que conviveu até certo ponto com o Império, com os romanos, com os persas da antiguidade, depois os sassânidas da Idade Média. é a única civilização humana que conseguiu perdurar desde a antiguidade até hoje. Exatamente. Então, ele é uma mentalidade que se adaptou com o passar do tempo, teve um isolacionismo muito grande, assim como o Japão também teve um isolacionismo muito grande, e que conseguiu preservar esse ego coletivo, esse, esse patriotismo coletivo que tem até certo ponto e que também não deixa de ser contestado, porque o governo chinês ele tem muitos problemas agora com Sim, relação a dar melhores condições de vida para a sua população. e isso é um animal que o próprio governo da China foi criando com o passar do tempo, porque quanto mais eles se abrem para comércio, mais eles se abrem para novas ideias, e com novas ideias a população começa a entrar num ritmo que não é aquele que você tinha da China isolada, né, da China sozinha que a gente tinha décadas atrás. Você basicamente com a ajuda da tecnologia e da informação, você tem uma micro-renascimento e uma micro-revolução francesa acontecendo na China agora. Ainda muito controlada pelo governo, né, Sim. mas a cultura internacional cai na China, assim, quando eu estava morando lá, uma coisa que um colega meu chinês, ele me falou, Fábio, por que você gosta de ópera chinesa? Eu falei, cara, é um estilo de arte que existe há milênios. É cultura humana isso. E eu falei, por que você não gosta? Ele fala, porque é antigo, é coisa do passado. Hoje em dia a gente quer novidade. É o museu. Né? Então, a gente tem um conflito dessas novas ideias e essa tradição chinesa acontecendo lá na vida das pessoas diariamente, exposição a novas ideias, e o governo é muito tradicional, apesar de que, em comparação com o governo de algumas décadas atrás, ele está bem revolucionário, bem aberto, né? A China hoje ela dialoga com muitos países, mas ainda assim o que acontece na China fica na China. É a ideia deles. Né? Aqui o assunto é nosso. Tem isso.
E a soberania deles, eles têm direito à soberania no território deles. O problema é que a gente entra nessa questão dos territórios que ficam aí meio que é deles ou não é deles, né? Sim. O mar do sul da China, eu posso te dizer que, para bem ou para mal, ele foi um mar que, de facto, por um tempo, realmente pertenceu ao Império Chinês. Não tem como se contestar isso. E para ser mais preciso, durante o período da Idade Média, a própria dinastia Ming teve uma pesada influência sobre isso, a última dinastia chinesa, porque aquela região da Indochina, ela foi uma região que você teve uma colonização chinesa, isso desde a antiguidade, muito grande. Existem relatos, da mesma forma como você tem do tecido chinês chegar ao Egito para ser comercializado pelo Império Romano, você tem relatos de consulados e embaixadas romanas na Indochina para diálogo com o governo do Império Chinês. E isso na época de Império Romano e da primeira dinastia do Império Chinês. Então, como você teve colonos chineses para aquela região, você teve também colonos chineses que se instalaram na região da própria Indonésia, daquele litoral da região da Indonésia, da Tailândia. Então, é uma região que compartilha de muito desse aspecto cultural, dessa parte civilizatória chinesa que se expandiu desde aquele período e que basicamente dá jurisdição cultural para eles quererem clamar isso. Acontece que isso é uma aclamação tão válida como se nós chegássemos para alguém que surgisse com um principado em algum canto na Europa, na Itália, por exemplo, dissesse que estava restituindo a República Romana e fala aí que quisesse clamar o mar Mediterrâneo inteiro para si. É uma aclamação de centenas de anos que agora com tratados e toda a jurisdição de soberania se torna em vão, se torna útil. Mas isso é uma desculpa. Isso é mais uma desculpa. Tem muito a ver com os recursos, né? A exploração de pesca, petróleo, linhas marítimas, né, para comércio. Tem, a questão do Mar da China é isso, é econômica. É uma questão também, do ponto de vista da China, de defesa do território dela, né? Então, o que a China, na minha opinião, ela pretende com relação ao Mar do Sul da China, eu não digo que é somente o Mar do Sul da China, mas no caso, toda aquela região do Mar da China também, eu acho é uma questão puramente de defesa. China, ela precisaria, ela tem uma situação de muita defesa territorial, isso é cultural dos chineses, eles têm uma visão... Eles são uma civilização que sobreviveu a ataques bárbaros. Exatamente. Por uma razão, a muralha. Exatamente. Essa é a tendência do chinês, é construir muralha. Não é só a tendência dos chineses, foi a própria tendência dos romanos também. O problema é que os romanos não sobreviveram, sobreviveram até 1460 e pouco. Isso já no Império do Ocidente, né? Porque exatamente, o Império Romano do Oriente, que sobreviveu nos últimos dele. Mas com Constantinopla. E o despotado de Moréia e assim por diante. Mas nós temos os chineses que sobreviveram a isso, né? E estão firmes hoje como uma das maiores potências mundiais. Então, o lema de escudo deles, de defesa forte, não é em vão. E eles, basicamente, eles sabem que o direcionamento mais rápido
ao território chinês de um míssil balístico nuclear e de um ataque nuclear, para falando curto e grosso, ou até mesmo o ataque aéreo, é basicamente vindo do Oceano Pacífico. Porque não dá para se competir com a China em número de soldados. Isso aí é impossível. O exército chinês é gigantesco. Todos os chineses passam por treinamento militar. Eu vivi na China por um ano num programa de intercâmbio e eu vi o pessoal fazendo treinamento militar, porque era no campus da universidade. E eram homens e mulheres. Então, esquece. A população chinesa inteira tem treinamento militar. Não é um paísinho de pouco território, como um Iraque, que os Estados Unidos vai chegar lá e tomar com uma quantidade de tempo relativamente pequena. Uma briga com a China não é uma briga que se resolve rápido. Não dá para invadir por solo. Então a saída é ataque aéreo, ataque balístico, e a China está se defendendo disso, não é? Sim, eu falo de algo mais específico ainda que muitas pessoas, quando falam de guerra nuclear, esquecem. Mísseis nucleares, você tem mísseis nucleares táticos também, que são bombardeios nucleares incisivos, feitos para eliminações táticas. E é como fala, o termo tático significa eliminação de infraestrutura, eliminação de bases, contingentes, frotas, e era uma quantidade muito pequena comparada à devastação de uma arma nuclear total. E sua potência máxima, uma bomba de hidrogênio, por exemplo. O que eu quero dizer com isso é que a China, basicamente, para querer se preservar disso, eles têm o intuito de usar para defesa mesmo a criação de ilhas artificiais e de querer clamar essas regiões justamente para isso, para poder se proteger e de uma eventualidade de conflito. Você tem o Japão, você tem a Coreia do Sul, você tem Taiwan. E Coreia do Sul e Japão são aliados dos Estados Unidos. Sim, aliados tradicionais dos Estados Unidos. Eu não falaria que seriam quintais, mas está quase nisso, porque os acordos entre Estados Unidos e Coreia e Japão já vem desde a época da Guerra Fria, justamente para manter a presença americana lá. Sim. Apesar que no caso do Japão tem uma questão agora, que agora o Japão tem a sua própria força de defesa, com exército, marinha, aeronáutica, e isso é muito produtivo no caso do Japão, porque oficialmente o Japão tem como se defender. Assegura a independência do Japão. Ele aos poucos está recuperando a independência dele, que depois da Segunda Guerra ele não poderia ter nenhum exército por, acho que foi 50 anos, não foi isso? 50 anos, exatamente. E agora é uma forma do Japão recuperar realmente a independência dele, né? Sim, e até um pouco de orgulho também da parte deles. Também. Sim. É um povo muito orgulhoso, mais orgulhoso que o próprio chinês. Eu não sei não, hein? Você acha que é uma disputa? O chinês também é orgulhoso, viu? Mais do que japonês? Eu acho que é pau a pau a coisa. Mas que a gente tem mais contato com o japonês, com a cultura japonesa, do que com a chinesa. Mas quando você mora lá um tempo, você vê que o chinês tem muito orgulho da cultura dele, da identidade nacional. Não, isso daí eu não estou duvidando, só estou mencionando que japonês, né, povo de ilha, é complicado. O japonês, ele é mais... Eu falo complicado no sentido de povo de ilha, porque geral, você pega, por exemplo... É de isolamento que você está falando. Exatamente, de isolamento, porque, por exemplo, você pega o Reino Unido, os ingleses... Para você ter a presença de como os ingleses atuaram na Segunda Guerra Mundial e da Batalha da Bretanha, não foi só a estratégia, foi muito psicológico também da população. Foi. E
é aquela coisa. Assim, pela impressão que eu tive, a experiência que eu tive até hoje, não que o japonês seja ruim, não, de forma alguma, mas ele é um pouco mais isolacionista, até acho que um pouco mais xenofóbico que o chinês. Sim. O chinês, quando eu estava morando na China, as pessoas chegavam em mim e queriam ser meus amigos, minhas amigas, né, assim, me pediam na rua, você quer ser meu amigo? Pessoas que eu nunca vi antes na vida, porque eles queriam ter contato com o estrangeiro, eles queriam ter amigos estrangeiros. Isso não é pura bondade do chinês. Tem uma questão de status lá dentro. Você ter amigos estrangeiros é um sinal de status dentro da China. Mas isso mostra que eles valorizam muito o que vem de fora. Eles têm o orgulho nacional deles, mas eles valorizam muito o que vem de fora, como quando eu falei da questão da ópera chinesa. O japonês, por outro lado, eu nunca morei no Japão, mas eu já conversei com diversas pessoas que moraram algum tempo no Japão, e muitas vezes a gente acaba vendo relatos de que estrangeiros são maltratados no Japão. Sim, no Japão é o oposto. A questão do gaijin. Na China também tem isso, né? Que é o waigoren. Waigoren é a palavra estrangeiro em chinês. Quando alguém te chama de waigoren, você para, você olha, você fala, tá, liga as anteninhas e... fica atento. E aí quando eles te chamam de Lauai, você corre. Né? Se ouviu Lau, tem alguma razão para achar que vai vir o Ai logo atrás, você corre, mano. Tipo papalégua, você corre. Porque Lauai é o termo ofensivo para estrangeiro. Quando então que a tradução seria o velho de fora. Porque a China ela tem uma cultura que até o século XX era muito rural. Né? A industrialização veio no século XX, a China se tornou uma potência industrial, mas antes disso ela era muito rural. Você tinha pessoas vivendo em vilas, principalmente. Né? E imagina que chega um velho de uma outra vila para viver na tua vila, ele vai depender dos recursos da tua vila e ele não vai acrescentar nada à tua vila, ele vai ser um parasita. Essa é a ideia. Então, quando você ouvia o Lauai, ó, chispa, corre. Porque a coisa ficou ruim de vez. Mas, em geral, o chinês é muito amistoso com o estrangeiro. Essas coisas acontecem. Mas eu ouvi algumas vezes o Waigoren relacionado à minha pessoa, mas eu nunca ouvi nenhum chinês falar Lauai para mim. Né? Agora, no Japão, eu tenho diversos relatos e notícias que aparecem de vez em quando de que o japonês não aceita tanto o estrangeiro lá. Há pouco tempo teve a questão do governo japonês querer forçar pessoas que tinham dupla nacionalidade a abandonarem uma nacionalidade, no caso de ser Japão e algum outro país, o cara teria Parece uma Suíça nesse caso. Aí eu já não tô por dentro. Se eu não me engano, a Suíça, eles têm essa questão de abandonar a nacionalidade também. O governo japonês estava tentando fazer uma forma de forçar a pessoa a abandonar, mas eu nem sei se isso é possível, né? Porque como que... Não, é possível sim. Possível sim. A Holanda, por exemplo, ela estava querendo forçar brasileiros a abandonar a nacionalidade para lá, mas depois a diplomacia brasileira conseguiu reverter essa situação. Foi de alguns anos atrás e impediu que a Holanda parasse de fazer isso. Mas é possível fazer isso, sim. Bom, e eu nunca ouvi nada da China fazer isso. Né? Japão... Então eu acho que a China é mais amistosa nesse sentido.
Mas, falando em relações amistosas e não tão amistosas, e essa questão de território, a gente acaba indo para a questão China, Estados Unidos e a ligação do Trump para Taiwan, né? Para quem não está por dentro, os Estados Unidos, por tentar se aproximar da China já há algumas décadas, ele se distanciou dessa questão de Taiwan, Tibete, qualquer outro território que a China afirme fazer parte dela e que alguns outros países ficam meio naquela, será que faz, será que não faz, e a própria região, às vezes, ali não concorda muito com isso, né? No caso de Taiwan, formalmente, mas informalmente continua a financiar armamentos, etc. Ah, sim. Isso é fato. Mas a questão formal da relação diplomática Estados Unidos-Taiwan, nenhum presidente americano nos últimos 20 anos, eu acho que foi isso, fazia uma ligação para o presidente de Taiwan, né? Não fazia um contato. Ou atendia também, ignorava. Oi? Ou atendia, ignorava simplesmente. Sim, para manter a relação cordial com a China. E o que temos o Trump fazendo recentemente? Ele fez uma ligação para o presidente de Taiwan. E algum tempo atrás, vou deixar até no link, link na descrição, de que essa ligação do Trump foi planejada, não foi algo de momento, não foi uma insanidade temporária na cabeça dele, foi algo que eles estavam planejando. Então, o que a gente vê aí é uma mudança drástica na relação Estados Unidos-China. Sim. Como é que você acha que essa situação pode prosseguir? Bom, o que os Estados Unidos está fazendo, e isso é bastante evidente com relação agora ao Trump na frente dos Estados Unidos, está tornando a política americana mais veemente, menos associado, menos interligado ao direito internacional, à questão de diálogo internacional. Diálogo no internacional, falo no sentido de colocar os Estados Unidos numa postura bastante razoável, bastante suave comparado ao que era anteriormente. É o retorno dos Estados Unidos numa posição mais firme, uma posição mais forte. Querendo ou não, o discurso do Trump, ele é um discurso de bem mais veemência e de força comparado ao que o Obama propaga. Tanto que, quando o Trump assume, o Benjamin Netanyahu falou que o tempo de passar por cima a mão com relação à questão da Cisjordânia havia acabado. Vamos fazer 3.000 assentamentos na Cisjordânia, pronto, acabou. Então, isso é nesse naipe. A política externa americana dos republicanos vai procurar se manter numa situação de conservadorismo. E, com relação à questão da China, muito provavelmente, eles vão querer reforçar os laços com Taiwan, os laços com o Japão, os laços com a Coreia do Sul. Mas vale lembrar que o Trump ele cometeu um erro, que eu acho que foi um erro fatal essa última semana, que eu acho que foi a saída súbita e abrupta do TPP. Eu acho que esse foi... Eu não considero as outras questões dele referente, por exemplo... As outras questões não foram nada demais, mas comparado a ter feito um decreto para se retirar do TPP, eu acho que foi uma atitude brusca demais que ele não deveria ter tomado. Eu não digo que o TPP fosse algo produtivo para os Estados Unidos, mas era algo que ele poderia manter, pelo menos, debaixo da mesa e utilizasse aquilo caso viesse a ser conveniente. Seria como se fosse uma alternativa.
É uma outra via para contato diplomático também, né? Exatamente, exatamente, justamente para minar a influência chinesa em termos comerciais, como se fizesse uma espécie de redoma. Sem isso, do TPP, a China ela se sente bem mais à vontade, bem mais livre em termos internacionais, de dialogar em questões de comércio com relação à sua ideia do RCEP, que é a questão de reciprocidade econômica, que eles têm ideia de grupo, que envolve até o Japão e a Coreia do Sul e a Austrália. Bom, isso é uma aproximação da China com seus aliados americanos. Eu ouvi essa frase uma certa vez e foi algo que eu sempre vi uma certa verdade nisso, que em épocas de retração de relações comerciais, você tem um risco maior de guerra, né? Sim. À medida que o comércio diminui o contato, aumenta o risco de desentendimentos e o risco de conflitos, né? Isso é tudo na história da humanidade, sempre foi assim. E aí a gente tem o Steve Bannon assumindo o cargo de conselheiro de segurança, né, do Trump, um cara que é um extremo do extremo da direita americana, ele vai além de qualquer limite. É um sujeito que tem muitas vezes discurso de supremacia branca e é um sujeito que ele não tem nenhum preparo para essa função. O Trump diminuiu a importância do diretor de inteligência americano e do chefe das forças, né, esqueci o nome do cargo lá. O militar que normalmente ficaria ali abaixo do presidente para aconselhar nessas questões estratégicas, o Trump diminuiu a importância desses dois e inseriu o Bannon no meio dessa estrutura, diretamente abaixo dele, né? Isso aí é uma coisa que me preocupa um pouco, porque a gente já viu que o Trump já não deu muita bola para questões de inteligência quando ele assumiu, e ele é um empresário, ele não tem nenhuma experiência militar, ele não tem nenhuma experiência com inteligência, nenhuma experiência diplomática no que se refere a governos, e quem está aconselhando ele nessa questão de segurança é um cara que também não tem nenhuma formação nisso. E eu lembro também de ter visto alguns dias atrás que vários diplomatas americanos deixaram o governo. Eu vou ver se eu consigo achar de novo a notícia e deixo na descrição. Não sei se você chegou a ver sobre isso, Jack. Que teve uma saída em massa de diplomatas. Isso eu não vi. Eu vou ver se eu consigo achar a fonte e eu coloco na descrição. Tudo isso bem. É uma coisa que me preocupa, porque se a gente tem a administração americana agora na mão de pessoas inexperientes, não só pela questão do Trump e desse Bannon, mas por essa saída em massa de diplomatas americanos, isso não é um tipo de pessoal que você substitui facilmente. Não. Será que os americanos vão ter o tato que é necessário para lidar com essa situação de forma a evitar um conflito? Eu acho que os Estados Unidos
eles, com os republicanos, eles vão querer manter a questão de afirmação da política externa americana de uma forma veemente. E, bom, potencial para isso eles têm, isso não é sem sombra de dúvidas, isso é até inquestionável. Mas eles vão querer prezar pela veemência na forma como é que eles vão lidar com isso. Acho que é importante notar que isso está muito evidente também nas próprias disputas territoriais do Mar do Sul da China. A China, ela galga variados, uma grande parcela daquele território. Contrapartida, você tem Taiwan, que clama uma boa parte desse mar. Você tem a Malásia, que clama também uma boa parte dessa região. Há de exemplo as Spratly e Malásia, Taiwan, China, Indonésia, tem diversos países. Sim, você tem Filipinas, até a Filipinas agora está para o lado mais da China do que qualquer outra coisa. Eu vou ampliar um pouquinho o mapa que eu tenho aqui na tela, para quem está vendo ter uma noção melhor um pouquinho. Tô brigando aqui com o negócio, calma aí. Ô, coisinha pentelha. Não é você, meu filho. Acontece que essa aclamação de território do Mar da China, querendo ou não, ele também procede de, basicamente, fazer os países em volta, com toda certeza, se sentirem ameaçados. E esses outros países têm se sentido ameaçados. Eu vou colocar, eu desisto de mexer nesse mapa agora. No final do vídeo eu deixo o mapa grandão para quem não conhece a região ver, porque tá uma briga aqui, eu puxo e volto o vídeo em cima e enfim. Acho que nós comentamos bastante, Fábio. E eu acho que a gente acabou falando todos os itens que a gente queria falar, talvez não na ordem que a gente tinha colocado. Na ordem tínhamos acertado, mas acho que nós atribuímos bastante. Acho que por último que podemos falar um pouco da ligação da Rússia com a China. E com os Estados Unidos também, né? Porque querendo ou não, você fala em um, você tem que falar no outro, tem que falar do outro. Tem uma rivalidade até hoje, mesmo não tendo. Rússia e China têm objetivos similares. Enquanto a China tem o sul da China querendo ser galgado, a Rússia ela quer retomar territórios perdidos da época da União Soviética e também da própria época do Império Russo também. E aí a gente tem a questão do Trump e a NATO, né? Que o Trump ele fez algumas declarações de que a NATO, a OTAN, a NATO, ela seria obsoleta, não teria mais razão para existir. Por um lado, o Trump ele tem razão, por outro ele está errado. O lado que ele tem total razão, eu concordo com ele, até nesse ponto de vista, é que a OTAN, ela, muito de como ela opera, é os Estados Unidos que financia, Sim. é os Estados Unidos que manda a tropa, é os Estados Unidos que contribui com o armamento, e os outros países eles são um tanto que até relapsos quanto a questão da OTAN, bastante relapsos, por sinal. Questão de mandar contingente, mandar financiamento, de apoio com veículos, e os Estados Unidos ele meio que se sobrecarrega com relação à OTAN. E não é o único acordo dos Estados Unidos que ele se sobrecarrega nesse sentido. São vários até acordos que os Estados Unidos têm nesse sentido que ele está um tanto que tendo prejuízo. E também foi uma das grandes questões que o Trump ele colocou na campanha, o quanto os Estados Unidos têm prejuízo nessas situações, no sentido financiamento e etc. E esses gastos são desperdiçados. Ele tem até razão nesse sentido, são questões que podem ser melhores revisadas. Acontece que a OTAN,
ela, querendo ou não, ela é uma forma dos Estados Unidos dele ter influência naquela região para com relação a lidar com a co-influência da Rússia. Da mesma forma que era o TPP com a China, mas seria no caso comercial. Sim, sim. Um é militar, o outro comercial. Um é militar e o outro é comercial. Mas isso aí eu acho que é um pouco da política republicana, né? Que o mais isolacionista. A política republicana, você tem várias tendências, mas a tendência atual é mais de retração. É de retração, certeza. Acho que é isso, Fábio. É isso aí. Bom, pessoal, a gente teve uma visão geral dessa questão da China, né? E como isso pode interferir com o mundo, né? Futuramente a gente vai voltar a conversar em um momento ou outro sobre situações similares, porque a gente vive em um mundo global, não existem mais países isolados. A qualquer momento você pode pegar um avião e horas depois você está do outro lado do mundo. Apesar disso ser extremamente torturoso, mas você consegue, né? Dos homens no Oceano Índico, Ilha dos Homens no Oceano Índico, que a galera usa canoas, entendeu? De transporte. Bom, então a gente não vive num mundo isolado. O Brasil ele tem muito a ver com essa situação, porque como a gente já falou no começo, os principais parceiros comerciais do Brasil são a China e os Estados Unidos. Querendo ou não, vai afetar o Brasil. E se a nossa situação atual já não é das melhores, essa situação de conflito pode trazer algumas consequências para a nossa economia. Então é algo que a gente tem que prestar atenção. E política externa? Sim. Porque comércio e diplomacia sempre andam de mãos dadas. Você não tem uma coisa sem a outra, uma é via para a outra, né? Sim. Bom, é isso, pessoal. Obrigado, Jack, por vir nos esclarecer sobre esse assunto. Eu que agradeço. E quem sabe em breve conversamos mais, né? A gente vai arranjando essas coisas. Deixe agora o mapa do Mar da China com as diversas ilhas, rochas e recifes que são alvos de disputas territoriais entre as nações da área. O alvo da disputa atual são os recifes e rochas conhecidos como Spratly Islands. Estas são um agrupamento que consiste de recifes, ilhéus, caios e atóis, cuja área imersa total não passa de 4 km², dispersa por 425 mil km². E é essa a razão dessas aparentarem serem tão grandes no mapa. Gostaria de destacar que a ONU recentemente definiu que as chamadas Ilhas Spratly são apenas rochas e recifes, diminuindo vastamente a área de mar territorial e de uso exclusivo concedido pela posse de tal área. Como sempre, fontes estão na descrição, e quero destacar que o que falamos é apenas a ponta do iceberg nesse assunto. A brincadeira foi intencional. Então, não deixem de conferir as fontes. Deixem seus joinhas no vídeo e na página de Facebook. Inscrevam-se no canal e cliquem no sininho das notificações para estarem sempre atualizados. Jack deseja a todos que a força esteja com vocês e eu, como sempre, deixo o meu vida longa e próspera.